Oiê, seja bem-vindo ao canal Louca por Arquétipos com Lenê Olivier. E hoje nós vamos dar início ao nosso mini curso de empoderamento feminino, falando sobre Cleópatra. Gente, quem foi Cleópatra, né? E como ela conquistou o coração de Caio Júlio César. E a importância de usar esse arquétipo de empoderamento feminino. Porém, eu quero falar um pouco sobre o que são arquétipos, exatamente. Olha só, Jung definiu arquétipos como sendo a ideia primordial que temos sobre determinadas coisas, podendo ser consciente ou inconsciente. Afinal, ele foi um dos primeiros a falar em inconsciente coletivo, né? Sobre todos os temas, teríamos uma ideia primordial. Já o professor Hélio Couto, ele acrescenta, né, que arquétipos são símbolos que determinam e que sentimos quando o vemos, ouvimos e também percebemos. Não importando se é de uma forma consciente ou inconsciente. O ser humano é programado para reagir a determinados estímulos, exatamente, que são processados pelo sistema límbico e que se pode se chamar de emoção primária. Por isso, se diz que toda a gama de emoções pode ser induzida um arquétipo certo. Sem mais delongas, o canal Louca por Arquétipos, vamos falar agora sobre vida e morte da rainha Cleópatra, ok? Deixando uma observação, esse curso será dividido em 3 fases, 3 blocos. Bom, gente, Cleópatra. Quem era Cleópatra, né? Não dá para dizer menos que era uma mulher perfeita, exatamente, com todos os atributos que se pode querer em um ser humano. Rainha do Egito, aos 14 anos, ela já tinha lido toda a biblioteca de Alexandria, falava 8 idiomas, foi a única rainha da dinastia na época a se preocupar em falar a língua dos seus súditos. Sabia administrar o Egito como ninguém. E tinha a estratégia militar do mais alto nível. Porém, era extremamente pacífica a guerra, né? A capacidade de compreensão da mente humana para poder prever a ação do inimigo, ela tinha. Imagina, um perfeito conhecimento para um único ser humano, né? Até para poder escolher os ministros, exatamente. Absolutamente honestos. E eu estou falando 100% honestos. Sabe o que é isso? Imagina a pessoa ter a capacidade de olhar e dizer: esse eu confio 100%. Até porque ela precisava confiar nos ministros, porque quando ela viajava, ela entregava a administração do seu país na mão deles. E olha só, quando eu falo em viajar, que naquela época não se pegava um jatinho e nem tão pouco ficava 2, 3 horas para poder chegar no determinado lugar. Não, se levava-se bastante tempo, né? Então ela ficava muito tempo fora do país e que era dirigido pelos seus ministros. E ao regressar, 4 anos depois, que ela ficava fora, era só tomar o pé da situação e toda a documentação a confirmar que estava tudo certo. Então, olha só, a vida continuava perfeitamente próspera, abundante, né? Imensa, assim, de uma prosperidade perfeita. Uma vez que o Egito era o celeiro do mundo em todos os aspectos. Realmente era uma superpotência. Porém, como eu já falei, era extremamente pacífico. A guerra não tinha poder militar. A direção da Cleópatra no Estado era a mais perfeito possível, num ponto de vista. Sabe por quê? Porque ela tinha a parte contábil, a parte financeira, a parte dos estoques, a economia, a moeda, imposto de importação e tudo que entrava e que trafegava no Nilo.
Gente, tudo isso sobre administração direta e controle direto dela. Exatamente. Praticamente é impossível, né? Juntar todas essas habilidades numa única pessoa. E ela tinha tudo isso. Impressionante o grau de perfeição como ser humano. Bom, pode-se falar. O lado militar e os negócios era o lado Yang. E o lado de perfeição era o Yin, em pessoa. Então, bora lá. Olha só. Quando você tem o equilíbrio, que era o caso de Cleópatra, ela tinha 50% Yang, 50% Yin, ela simplesmente sabia fazer a junção perfeita. E não dava oportunidade para que ninguém pudesse questioná-la. Então, é simplesmente um arquétipo maravilhoso, perfeito. Porém, convivendo com a superpotência do Império Romano em torno do Egito, que ia da Espanha até quase onde está o Iraque hoje, a Palestina e a Síria. Tudo era do Império Romano. Gente, era necessário interagir com eles, né? Senão, já viu, era anexado ao poderio do Império Romano. E aí tudo desaparece e torna-se uma colônia. Para manter o Estado intacto, é preciso negociar com o Império e também com diversos inimigos. E como chegar até o imperador? Pois é, existe uma famosa história de que ela se fez enrolar em um tapete e ser contrabandeada através de um navio para chegar até Caio Júlio César, para poder conversar com ele. E era necessário passar por várias barreiras militares para não ser morta, para poder conversar com ele. E é claro, né? Mediante a tudo isso, o impacto disso tudo foi avassalador. Mas no decorrer desse processo, ela passou fome, ela passou sede, calor, situações extremamente desconfortáveis por muito tempo. Imagina, embrulhada num tapete? Então foi muito desconfortável essa situação para ela fazer aquilo, mas quando o tapete se desenrola, o impacto foi gigantesco. Imagina algo ultra original. Exatamente. E aí eles puderam conversar e, inevitavelmente, surgiu um amor genuíno entre Caio Júlio César e Cleópatra. Imagina na época, o Caio Júlio César, na época de hoje, pode ser considerado tipo assim um Superman, né? E nada menos do que isso. E a sua capacidade também militar, de batalhas e de estratégia, era subhumana, né? Quando havia um problema, ele ia até lá, na sequência dizia, né, na resposta: vim, vi e venci. Então, o que era para alguns, para ele, seria um problema a ser resolvido muito simples. Porém, nem tudo é ad eterno. Um belo dia, o Caio Júlio César foi chamado ao Senado. E ele sempre andava com o braço direito dele e com a espada dele. Mas nesse dia ele foi desprovido e acabou indo até o Senado. E ao chegar na porta do Senado, ele foi golpeado por mais de 20 facadas. Ou seja, Caio Júlio César foi assassinado. E para desespero da Cleópatra, quando recebeu essa notícia, foi simplesmente um desespero e avassalador. Imagina, ela tinha acabado de perder o grande amor da vida dela e a preocupação sobre a segurança do Egito. Gente, o que fazer? Acabou retornando para o Egito para conversar com seus ministros, para poder ver de que forma ela poderia proteger o Egito do Império de Roma. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer em relação a tudo isso, sobre a vida da Cleópatra, a administração, o poder de sedução, o poder de persuasão que ela tinha na época, a inteligência, uma mulher extremamente estrategista, falava 8 idiomas,
Foi coroada rainha aos 18 anos de idade. Aos 14 anos já tinha lido toda a biblioteca de Alexandria. Tinha um poder de oratória fenomenal. Que eu estou querendo dizer para vocês que é um dos melhores arquétipos de empoderamento para ser usado. Não só pelas mulheres, como também pelos homens. 100% dopamina. Um equilíbrio entre yin e yang. A sedução, a persuasão que ela tinha. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixa seu like, ative o sininho das notificações. Eu simplesmente adoro. Detalhe, comenta, deixa aqui no comentário. Eu tenho certeza que você tem uma Cleópatra escondida dentro de você. Vejo você no próximo bloco. Beijo de luz!